Pronto? Bom dia, pessoal. Em Biologia Geral, 16 de abril, aula para a turma de Biologia 20A. Bem, hoje nós vamos falar sobre transporte de gametas e começar a falar sobre o processo de fecundação. Eu tenho vários modelos para mostrar para vocês e tem alguns avisos que eu gostaria, inclusive, que ficassem registrados no vídeo, tá? Porque quando vocês forem estudar, rever o vídeo, rever a aula lá através do vídeo, vocês vão poder saber desses avisos. Bem, primeiro, eu fiz para a primeira prova os vídeos praticamente de todos os modelos. Todos os modelos que foram dados até agora, eu fiz uma descrição desses modelos em vídeo. Tá? Já estão disponíveis, fiz isso ontem. Eles já estão disponíveis para vocês no YouTube. Tá? Então você entra, GR Borges, Biologia, vão aparecer todos os vídeos para vocês. Ou GR Borges e modelos, parece também. Então assim, entrem lá no Google e dão uma procurada, e é uma playlist. Então significa que se você entrar no genital masculino, que eu acho que talvez seja o primeiro, os outros vídeos todos com a descrição dos modelos, eles vão rodar a seguir, tá bom? É um canal de vídeos que está lá, igual eu disse para vocês. As aulas também já estão em dia, então todas as aulas já estão lá gravadas para vocês poderem assistir. Por falar nisso, eu vou passar para vocês um termo de esclarecimento e consentimento. O que significa isso? Significa que eu estou esclarecendo a vocês e pedindo que vocês estejam de acordo, né, sobre a utilização dos vídeos. O que eu estou dizendo aqui nesse termo? Estou dizendo que os vídeos têm um propósito exclusivamente didático, tem um texto aqui. Tem um propósito exclusivamente didático e que eles não pretendem mostrar imagem de ninguém, tá certo? Então, são só no sentido de você poder rever a aula e assistir aquela aula que você tenha perdido. Então, eu estou dizendo aqui, portanto, as filmagens não pretendem mostrar qualquer aluno, assim sua imagem e identidade será preservada. Vou passar esse termo aqui e, em conjunto, eu vou passar também aquele outro termo, que é o termo dos horários para chegar em sala e do uso de equipamentos eletrônicos em sala de aula. Aquele termo que vocês a maioria de vocês já assinou. Mas tem gente que não assinou e eu gostaria, por favor, encarecidamente, que as pessoas assinassem para a gente não ter problema, ok? Então deixa eu achar aqui, se ele está por aqui. Está aqui embaixo, só um segundo. Bem, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês tem a ver com essa história dos modelos, tá? O que eu estou fazendo a partir de agora? Eu estou voltando agora, estou retirando, se vocês verem lá no fundo da sala, estou retirando os modelos antigos que estavam por aqui e poderiam criar alguma confusão. Esses modelos foram refeitos. Então, até o momento atual, estão com todos os modelos aqui. O único modelo que eu deixei lá para trás foi aquele modelo que mostra as camadas do útero, que está descrito no vídeo lá. Esse modelo, ele ficou, a gente colocou ímãs nele e ele não ficou legal. Então, eu vou pedir hoje, mais tardar amanhã, que alguém dê um acabamento melhor nele para a gente trazer para cá também. Então só está faltando esse modelo. Todos os outros já estão aqui, para vocês poderem estudar e poderem vir na monitoria, tá bom? Tá combinado? Tá? Então estão aqui, o termo sobre os vídeos. As duas turmas 23A e 23B estão aqui. Então vocês assinem, então em ordem alfabética, tá? E do lado de cá o termo sobre o horário para chegar em sala e o uso de equipamentos eletrônicos, tá? Então, por favor, assine. Chegando aqui, você me devolve, tá? Bem, vou começar mostrando dois modelinhos, que são modelos de assuntos que a gente já viu na aula passada. A ideia é que esses modelos aqui, eles nos ajudem a lembrar
do que aconteceu. Foi. Tá errado, né? Peguei aqui errado. Então, a ideia é que os modelos nos ajudem a relembrar do que está rolando, tá? Daqui a pouco eu pego a outra lista, então deve estar aqui misturada aqui no meio desses papéis. Ou então eu vou fazer até assim, ó. Você dá uma procurada para mim, ver se ela está aqui, tá? Se ela não tiver, porque não está aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho dois modelinhos demonstrando aquela história das interações entre os hormônios no sexo masculino e no sexo feminino, tá bom? Vamos começar então com o feminino. Então o que nós temos aqui? Ó? Eu vou tirar as partes componentes, tá? Para facilitar a compreensão. Vou tirar tudo aqui, deixar aqui em cima, deixar voltado para mim, senão eu não sei exatamente o que é o que. Pronto. Desmanchar esse aqui. Esse de cá também. Esse aqui é assim, esse aqui. Esse eu vou tirar esse daqui e tirar esse daqui. Bem, o que nós temos? Vamos olhar aqui. Nós temos, olha, duas células. Essas células estão levando a mesma cor que as células do modelo, lembra disso? Né? Então você tem de verde claro a célula da teca interna aqui e de amarelo a célula da granulosa ou célula folicular. Não é isso? Aqui no meio a membrana basal. Então isso aqui são duas células encontradas no folículo ovariano, não é verdade? Tá? Então o que acontece? Essa célula tem um local de ligação aqui, tá vendo? Ó? Esse local é um sítio de ligação dela para o LH. Então vem o LH na circulação e se liga aqui, ó. Quando ele se liga aqui, essa célula fica ativada. Quando ela fica ativada, ela vai capturar o colesterol. Então essa aqui, ó, é a molécula de colesterol, tudo bem? Ela vai capturar esse colesterol e vai colocá-lo para dentro, tá vendo? Ó? Tudo bem? Aí ela faz o que? Ela transforma esse colesterol num outro hormônio, tá vendo? Até parecido, ó, mesma cor e tal, um pouco diferente só. Esse hormônio é um hormônio masculino. Lembra que isso aqui é feminino, né? Esse hormônio é a androstenediona, tá? Tá aqui, ó. Então, quando ela é ativada, a célula da teca interna, quando é ativada pelo LH, ela capta o colesterol e o transforma em androstenediona. Tudo bem? A androstenediona é liberada na circulação. Tirei ela daqui de dentro. Tá? Bem, aqui é outra célula, a célula folicular da granulosa. O que acontece com essa célula? Ela é ativada pelo outro hormônio. Qual é o outro? FSH. Pronto. Quando ela é ativada pelo FSH, ela capta a androstenediona e vai transformar essa androstenediona num outro hormônio. Que hormônio é esse? O estrógeno. E o estrógeno é liberado na circulação. Não é assim que funciona? Tá? Bem, o que você tem agora de diferente? Essa célula aqui, ó, a amarela, que é ativada pelo FSH, ela pode controlar a sua ativação. Como? Primeiro, produzindo ativina. A ativina está aqui, ó. Então, quando ela produz a ativina, ela faz com que um volume maior de ativações aconteça, ó. Vou pôr duas moléculas de FSH, tá vendo? E ela aí fica mais ativada, e ao ficar mais ativada, ela vai captar mais androstenediona e vai produzir mais estrógeno. Concorda comigo? Então a ativina faz isso. E aonde? No FSH. Ok? E ela também pode fazer diferente. Ao invés da ativina, ela pode produzir um outro hormônio. Que hormônio é esse? Inibina. O que a inibina faz? Bloqueia a ativação para o FSH. Tá vendo? FSH consegue se ligar aqui? Não consegue mais. Por quê? Porque a inibina o inativou. Tá vendo? Então, fazendo isso, não tem mais ligação. Concorda comigo? Então, é assim que funciona. É assim que é o controle hormonal desse ciclo feminino aqui.
via LH e FSH, com produção de inibina e ativina aqui pelas células da granulosa, essas de cá. Tá vendo os grãozinhos aqui, ó? Célula da granulosa. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a parte feminina, né? Que foi a primeira que eu mostrei para vocês. Deixa eu guardar essa androstenediona aqui. Tranquilo com essa? Vamos para a parte masculina, então? O que é que eu tenho na parte masculina? Um modelo parecido, ó. Tirar aqui, tirar os componentes. Adoro esse meu modelo de brinquedinho. Vem pra cá. Esse aqui a gente estava até mais inspirado na hora de fazer. Vem pra cá. Pra cá. Vem pra cá. Aqui. Aqui. Arrancar um aqui. Arrancar outro aqui. Pronto. Tirei tudo. Tá? O que é que você tem no masculino? De novo, duas células. Essa aqui, lembra da cor? Vermelhinha, a célula de Leydig. E a roxinha, a célula de Sertoli. Vamos começar então com Leydig. Leydig, igual ao que nós acabamos de ver no feminino, né? Igual à célula da teca interna, ela é ativada pelo LH. Então, ó, o LH se liga nela. Quando o LH se liga nela, ela fica ativada e vai se ligar com o saúde. Colesterol. Então, esse é o colesterol, tá vendo? Então, ela capta o colesterol, ó. Captou de novo o colesterol, tá vendo? Pronto. Ao captar o colesterol, né, ela transforma o colesterol num outro hormônio. Esse aqui, ó. Olha como ele é parecido, tá vendo? Que hormônio é esse? A testosterona. Então vou colocar umas testosteronas aqui, ó. Foram liberadas na circulação. Tá? Aí o que acontece? Para a testosterona ser captada pela célula de Sertoli, ela vai precisar do ABP, que é esse carrinho aqui, ó. Tá? Ó. Uma testosterona, outra testosterona. Esse é o ABP. Tá? A proteína de ligação andrógeno. O andrógeno, no caso, é a testosterona. Aí, pronto, está ligado ao ABP. Mas para funcionar, para ela conseguir encaixar esse ABP, obrigatoriamente, a célula daqui de Sertoli, ela tem que ser ativada. Como? Via, de novo, FSH. Então, quando Sertoli é ativada com FSH, ela capta o ABP. Pronto. Captando o ABP, o que ela vai fazer? Colocar as testosteronas para dentro. Uma e outra aqui. Pronto. Colocou testosterona para dentro. Aí, o que ela vai fazer? Vai ter a sua ativação. Vai participar daqueles processos, né? Mitose das espermatogônias A, meiose dos espermatócitos 1, espermiogênese das espermátides, lembra disso? Né? Isso que ela vai fazer. Bem, tranquilo, né? Agora os mecanismos de controle. Primeiro os que a gente já sabe, aqueles mais fáceis. Ela, qual? Sertoli, sempre a célula que é ativada pelo FSH. Ela pode produzir a ativina. E ao produzir a ativina, ela vai captar mais FSH. E ao captar mais FSH, ela vai ficar mais ativa. A ativina é assim, né? E a inibina, que ela produz também, funciona do jeito que eu acabei de escrever para a parte feminina. Inibina vai bloquear, diminuir a função do FSH aqui, tá vendo? Ó? Sem ligação com FSH. Tudo bem? Inibina e ativina, igualzinho a gente acabou de ver no feminino. Agora, tem uma diferença. Essa célula, quando está em excesso de testosterona, ela pode pegar a testosterona e transformá-la num outro hormônio. Qual? Estrógeno. Aqui, ó. O que esse estrógeno vai fazer? O estrógeno vai vir e vai bloquear a ligação com LH. E ao bloquear a ligação com LH, sem testosterona. Por quê? O colesterol não entra. Concorda comigo? Então, duas ativações desse cara.
dois controles nesse caso, inibina e ativina, ou via estrógeno, bloqueando a produção de testosterona inédita, tá vendo? Então, essa célula de Sertoli consegue fazer esse controle duplo. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Fácil? Tranquilo, né? Tá? Bem, isso aqui é um review das coisas que a gente teve na aula passada. Então, acredito que não seja segredo para ninguém. Mas se alguém tiver com dúvida, é hora de perguntar. Tranquilo? Vou guardar então essas duas caixas, tá? Bem, agora eu vou falar sobre transporte de gametas e sobre fecundação. A gente começa primeiro falando do transporte dos gametas. Eu tenho primeiro que contar para vocês sobre os gametas, não é isso? Né? Sobre o gameta masculino e sobre o gameta feminino. O feminino a gente já sabe, é o ovócito 2 parado em metáfase 2. Tá? Na aula que vem eu tenho um modelinho para mostrar um conjunto de modelinhos para mostrar todo esse processo de fecundação e dar uma revisão no gameta feminino, na estrutura dele, ok? Tudo bem? Bem, mas hoje eu já quero mostrar o primeiro desses atores envolvidos, que é o espermatozoide. Só antes disso, está aqui o gameta feminino, tá vendo? Ó, ele está envolto pela corona radiata, igual nós aprendemos, tem a zona pelúcida e lá dentro você tem o ovócito 2 parado em metáfase 2. Esse é o gameta feminino, o ovócito 2. Bem, aqui é uma figura real, tá vendo? Então ele é assim, ó, até 20 camadas de células foliculares aqui, que a gente chama corona radiata. Tá vendo os espaços entre elas? Por quê? Porque elas têm um envoltório, uma matriz extracelular gelatinosa, e aí elas ficam frouxamente ligadas entre si. E elas vão sendo perdidas ao longo do transporte desse gameta feminino e depois do embrião ao longo da tuba uterina. Elas vão se soltando, tá? A corona radiata. Aqui mais claro, olha aqui, ó. Esse halo em volta aqui é a zona pelúcida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre zona pelúcida, tá? E lá dentro o ovócito 2 em metáfase 2. Esse é o gameta feminino. Modelo, aula que vem. Tá? Bem, agora vamos dar uma olhada no gameta masculino, o espermatozoide. Eu tenho um espermatozoide aqui para mostrar para vocês. Eu estava rindo porque ontem, na hora de gravar o vídeo, porque o primeiro espermatozoide que a gente fez, juro por Deus, é um espermatozoide desse tamanho, ó, serve para uma exposição no museu, mas não serve para dar aula. Aí, algumas pessoas já devem ter visto um outro espermatozoide que eu usei até o período passado, que era desse tamanho. Agora, olha o espermatozoide. Diminuiu, né? Então, o que acontece? Que está a estrutura do espermatozoide. A cabeça dele, essa região aqui, esse amarelo, é a cabeça, tá? Na cabeça, então, você tem... Deixa eu ver se eu consigo retirar aqui. Consigo sim. Vou precisar de uma caneta. Quem tem aí a parte... Aí, só... Eu quero essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar, tá? Ele foi feito para sair com dificuldade mesmo, para não perder. Pronto. Então, olha lá. Obrigado. O que você tem dentro da cabeça dele? Pouca coisa. Olha, o laranjinha é um núcleo. Esse núcleo é um núcleo muito condensado. A gente chama isso aqui de núcleo piquinótico. Píquino é cor, não é isso? Então, o núcleo já tem cor naturalmente. Lembra da história da cromatina? O que é cromatina? São os cromossomos. Cromatina porque vem de cor. Cromossomo, corpo colorido. Cromatina, coisa colorida. Estrutura colorida. Tá? Então, cromatina porque os cromossomos naturalmente têm cor. E quando você condensa esse núcleo, vai condensar, diminuir o núcleo, torná-lo menor, com as coisas mais condensadas, com as estruturas mais próximas, com os cromossomos mais próximos, ele vai ficar mais colorido ainda. Então a gente diz que o núcleo, aqui laranja, ficou piquinótico, tá? Núcleo piquinótico. Na frente do núcleo, estão vendo essa coisinha vermelha aqui, ó? Essa coisinha vermelha que vocês estão vendo na frente do núcleo, ela é
um vacúolo gigante, um lisossomo gigante. Na verdade, ela é a união de centenas, milhares de lisossomos, tá? Ele se chama acrossomo ou capuz acrossômico, tá vendo? Ó? E fica na frente do núcleo, fazendo um capuz, por isso capuz acrossômico, ou simplesmente acrossomo. Então, é isso que eu tenho, um núcleo muito condensado, picnótico, e um lisossomo gigante, que é o acrossomo, cheio de enzimas digestivas. Esses lisossomos para formar o acrossomo são produzidos lá no complexo de Golgi, tudo bem? E atrás, olha aqui, ó, o que eu tenho atrás? Olha, uma estrutura, um T, está aqui de lilás, ó, um T. O que é isso aqui? Lembra da história que a gente aprendeu lá para formar o fuso mitótico? Que eram 2 centríolos nesse arranjo em T, tá? Aqui também você tem, olha, 2 centríolos em um arranjo em T. Essa estrutura a gente chama de corpo ou corpúsculo basal. Para que serve ela? Para formar o flagelo. Então o flagelo começa a crescer a partir dele. Então, ó, de novo, corpo ou corpúsculo basal para a formação do flagelo, núcleo muito condensado, picnótico, e aqui acrossomo. Por que esse núcleo tem que ser condensado? Alguém tem ideia? Porque o espermatozoide é a menor célula em volume do corpo humano. Ela é muito pequena. Por que ela é muito pequena? Porque ela tem que percorrer uma distância muito longa. Então, para percorrer essa distância longa, você não pode ter uma célula muito pesada, com muito conteúdo. Então, justamente por isso que você tem uma pobreza em organelas, um núcleo muito condensado. Como é que funciona a estrutura do núcleo? Vocês lembram? Vocês têm assim, ó, no núcleo, você tem o DNA, então imagine, o DNA está aqui, ó, olha, a molécula de DNA está aqui, dupla hélice, tá? Aí no núcleo, essa molécula de DNA, ela é empacotada com umas proteínas, a gente chama octâmeros, são 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Essas proteínas enrolam, fazem com que o DNA se enrole em torno delas. Então elas vão enrolando esse DNA, fazendo o que a gente chama octâmero. Por que são octâmero? Porque são 8. Octâmero de estonas. Então o DNA, ele é empacotado com essas tais de estonas. As estonas são proteínas de carga positiva e que, além de empacotarem o DNA, elas servem também para inativar a carga negativa do DNA. Ok? Esse empacotamento, ele é muito... Porque o DNA é uma molécula muito longa, não é isso? Então, esse empacotamento, ele é bem eficiente, porque ele diminui o tamanho do DNA, mas ao mesmo tempo ele permite a leitura do DNA. Então dá para a gente ler o DNA e ler os genes para produzir as proteínas. Lembra aquela história da transcrição, que depois vai dar origem à tradução? Continua acontecendo apesar do DNA estar empacotado. O problema é o seguinte, que quando vai fazer esse núcleo picnótico que vocês estão vendo aí, as estonas são muito grandes, então elas não vão servir. Aí o que acontece? Você vai tirar as estonas e vai empacotar o DNA com umas proteínas chamadas protaminas. Essas protaminas, elas são menores que as estonas, bem menores, e elas conseguem fazer uma compactação maior do DNA. Essa compactação do DNA impede, que é muito grande, ela impede a leitura do DNA. Mas tudo bem, a gente não precisa de ler esse DNA dos espermatozoides, tá? Por quê? Porque os espermatozoides são apenas um vetor de transporte, vamos dizer assim. Eles servem para levar os cromossomos masculinos até o local da fecundação. Concorda comigo? Tá? Bem, então, tá aqui. Essa região é a cabeça. Aqui em amarelo. Tá vendo um azul mais escuro?
Essa região aqui, mais escura, é o chamado pescoço. Esse pescoço é onde o espermatozoide vai se ligar na zona pelúcida para fazer a fecundação. Tá aqui, ó, pescoço, tá? Depois você tem um azul claro, ó, olha aqui, ó. Essa região azul clara é chamado compartimento ou peça intermediária. Aqui, ó. O que você tem lá dentro dele? Um monte de mitocôndrias com arranjo helicoidal, assim, hélice. Para que servem essas mitocôndrias? Ora, para dar energia para o espermatozoide bater a cauda. Concorda comigo? Tá? Mas elas não ficam na cabeça, porque se ficasse a cabeça seria muito grande. Então, elas ficam agrupadas aqui, ó. Lembrando que, como você não tem nenhum grânulo de reserva, não fica glicose, não fica amido, não fica nada aqui dentro, né? Não fica glicogênio, você não tem nada aqui dentro, a energia para que os espermatozoides possam bater a cauda e queimar aqui nas mitocôndrias, vem da onde? Vem da frutose que estava na vesícula seminal, que eu já contei para vocês, né? Então, para a batida da cauda dele. Bem, essa é a cauda, tá vendo? Essa é a cauda. A gente chama isso aqui de cauda, cauda com U, tá? Cauda com L é cauda de doce. Essa é a cauda e não o flagelo. Todo mundo costuma falar, o espermatozoide bateu o flagelo. Bem, não é flagelo, é cauda. Ela tem no seu interior, tá vendo aqui, ó? Olha aqui o pontilhado e aqui o pontilhado, tá vendo? Esse pontilhado é esse aqui, ó. Esse pontilhado é esse de cá. Então, olha aqui, ó. O que você tem? A membrana plasmática, aqui, ó, em verde. Um monte de proteínas aqui, ó, que a gente chama de corpos densos. E só lá no meio, aqui, ó, indicado nesse azul esverdeado aqui, ó, eu tenho o flagelo. Então você tem o quê? Uma série de coberturas, uma série de estruturas em torno do flagelo. Tanto aqui quanto aqui, tá vendo? Tanto aqui no começo da cauda, quanto no final da cauda. Então, é incorreto dizer que essa estrutura é um flagelo. Você vai dizer o seguinte, a cauda tem um flagelo no seu interior. Mas não, o espermatozoide não bate o flagelo. O flagelo é que se movimenta, concordo. Mas ele vai mexer, é a cauda inteira que vai se mexer. E não tem flagelo no seu interior, mas tem uma estruturação em volta. Aí você vai dizer assim, poxa, então quer dizer que bactéria também, eu devo falar que a bactéria tem uma cauda e não um flagelo? Não é isso. A bactéria tem só o flagelo. Ela só tem o flagelo livre. Aí ela bate aquele flagelo. No nosso caso, é uma estrutura mais complexa que a gente chama de cauda. Tudo bem? Tranquilo? Bem, 90% do tamanho do espermatozoide é a cauda. 10% é a cabeça. Tá certo? Bem, então, como eu disse para vocês, é um veículo de transporte. Serve para levar os cromossomos, os 23 cromossomos masculinos, até o local da fecundação. Tudo bem? Tranquilo? Pode. Eu sou muito ciumento. Pronto. Passa, chegando lá no fundo, pessoal, passem para cá, tá? E depois chegando aqui, vocês põem aqui na mesa para mim, por favor. Tranquilo isso aqui? Então, está descrita essa estrutura, né? Vamos passar para frente. Bem, transporte de gametas. Vamos falar do transporte propriamente dito. Bem, antes de falar do transporte, eu preciso contar para vocês como a história começa, não é? Bem, a história vai começar com uma deposição de esperma aqui, não é? Como é que era a história? Você vai ter uma ereção, os espermatozoides que estão parados lá na cauda do epidídimo vão ser levados meio de uma forma explosiva e muito rápida pelo ducto deferente, entra dentro da próstata, forma o ducto ejaculatório, cai na uretra e é liberado na cabeça do pênis. Enquanto, na glândula, não é isso? Enquanto isso está acontecendo, líquidos vão se juntando para formar o esperma ou sêmen.
Então o que você tem? 60% vem da vesícula seminal. 25%, está me cortando? 25%, chegar para cá. 25% vem da próstata. Um pouco vem das bulbo-uretrais e um pouquinho menor ainda vem lá do epidídimo. Então é feito isso. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Mas para ter ato sexual tem que ter uma ereção. Concorda comigo? Tem obrigatoriamente que ter ereção. O homem não consegue ter orgasmo e, portanto, não consegue ejacular, só lembrando, orgasmo no sexo masculino, se não houver nenhum problema funcional e tal, orgasmo no sexo masculino é sinônimo de ejaculação. Em outras palavras, toda vez que um cara ejacula, ele tem orgasmo, se ele não tiver nenhum problema fisiológico. E toda vez que ele tem orgasmo é porque ele ejaculou, não é? Bem, mas para ter orgasmo e para ejacular, o seu pênis tem que estar ereto. E como isso acontece? Estou estreando aqui hoje uma garrafa térmica muito chique aqui. Agora eu posso tomar meu café e matar vocês de inveja enquanto eu dou minha aula. Adorei a xícara. Você viu que linda? É a tampa da minha. Eu tinha comprado uma preta. Aí eu cheguei em casa, meio na dúvida, eu fui influenciado pela Camila, minha estagiária, que falou assim, não, leva a preta, leva a preta. Aí eu cheguei em casa, meio na dúvida com a preta, aí eu contei que tinha um azulão lá, aí minha esposa falou, azul é mais seu estilo. Aí eu voltei na loja e troquei pro azulão. Agora, gente, quem aceitar um cafezinho é R$1,50, tá? Traga o dinheiro que eu vou vender, fazer uma banquinha aqui, tá? Bem, vamos lá. Temos aqui duas estruturas, tá? Do pênis. Bem, o que nós temos aqui, ó? Nesse início, tá? Posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Tem uma parte no final da cauda que ela tá inteira em rosa claro. É o quê? No final da cauda? Oi? Cadê? Olha lá, tá vendo rosa claro? Sim, você tem uma estrutura interna ali que são proteínas, tá? Para dar uma estruturação Mas aí porque para a ela cauda. tá separada, no final ela vai estar... Exatamente, tá? Tudo bem? Bem, então o que acontece? Nós temos aqui dois pênis em corte, tá? Bem, o que você vai ter aqui, ó? Olha aqui. Você vai ter, nesse caso aqui, ó, olha aqui, ó, o pênis flácido. O que você tem no pênis flácido? Então deixa eu só mostrar para vocês. Aqui seria o corpo do pênis, tudo bem? Então imagina, pega o pênis e corta, tá aqui, ó. Você tem os dois corpos cavernosos, aqui e aqui. E esse é o corpo esponjoso, ou cavernoso da uretra. Aqui dentro é a uretra. Concorda comigo? Bem, você tem veias e artérias chegando no pênis. Você teria uma pele mais grossa aqui, uma cápsula rica em colágeno do lado de fora, aqui, certo? Bem, então quando ele está flácido, olha o que acontece com os vasos. Então imagina, ó, você tem a artéria chegando aqui e se você olhar a região dos corpos cavernosos, é cheio dessas estruturas vermelhinhas. Isso aqui é para indicar as cavidades que vão se encher de sangue. Então ela é cheia de reentrâncias. O sangue vem pela artéria, cai nessas reentrâncias, essas reentrâncias ficam túrgidas, cheias de sangue, e aí o pênis vai ficar ereto. Então a ereção peniana é uma coisa que depende principalmente, basicamente, do sangue. Então o sangue vem aqui e enche. Então no pênis flácido, o sangue chegou, está vendo, ó, por essas artérias, por essas duas, cai aqui, sai pelas veias, então vai sair pelas veias, olha aqui as vênulas pequenininhas, azuisinhas aqui de lado. Então ele sai por aqui, vai para as veias maiores e vai para o resto do corpo. Então, a todo momento o sangue entra aqui dentro e sai. Por quê? Porque assim ele está dando o quê? Está levando oxigênio, glicose e tal, né, hormônios, tudo aqui para isso funcionar. Então, esse fluxo é o tempo inteiro. Lembra que do lado de fora tem uma cápsula, tá? Bem,
Agora imagina o pênis ereto. O que aconteceu no pênis ereto? Olha lá, ó. Repara, compara os dois. O que você tem no lado de cá? Aquelas lacunas estão cheias de sangue agora, tá vendo? Olha, antes elas eram pequenininhas, com pouco sangue. Agora olha que monte de sangue que está dentro delas. Então encheu de sangue. Quando enche de sangue, o que acontece? Essa região cresce, fica maior. Ela vai crescer, vai ficar entumecida, cheia de sangue. E quando ela fica entumecida, ela até espreme, olha, aperta um pouquinho, vai apertar um pouquinho a região do corpo esponjoso aqui de baixo, tá vendo? Ele fica um pouco comprimido, por causa desse entumecimento dessa região que vocês estão vendo aqui. Agora, o segredo da ereção, do pênis permanecer ereto, está aqui, ó. Compara os vasos. Olha aqui, está vendo esses? Concorda que esses aqui estão mais fininhos? Por que eles estão mais fininhos? Porque eles estão ficando espremidos. Então imagina, o sangue entrou por aqui, ó, pelo vermelhinho, encheu essas lacunas do corpo esponjoso, que ficaram cheias de sangue. Então você tem o que? A parte de dentro cresceu. Do lado de fora você tem uma cápsula rica em colágeno, naquela pele abaixo que está do lado de fora do pênis, logo abaixo daquela pele. Então você tem uma cápsula ali rica em colágeno, dura, rígida, concorda comigo? Aí o que aconteceu? A parte de dentro cresceu, ficou cheia de sangue. O que acontece? Esses vasos aqui, ó, vão ficar espremidos. Que vasos é esses que estão ficando espremidos? Os vasos azuis. Lembra da história? A artéria é vermelha, azul é veia. Então o sangue vai ficar preso lá dentro. A saída do sangue para fora ficou diminuída por causa desse entumecimento interno que deixou os vasos espremidos aqui, entre essa cápsula e a parte interna. E aí o que acontece? Entra sangue e o sangue tem dificuldade para sair. Enquanto tiver ereção, é assim que acontece. Então o sangue entra e, diferente daqui, não sai com facilidade, tá vendo? Ele vai sair com bem mais dificuldade, vai ficar preso lá dentro. E ao ficar preso lá dentro, o pênis vai ficar ereto. Um pouco de sangue sai, isso é verdade, mas entra mais do que sai. Quando for entrar no processo de perda da ereção, o pênis for entrar em flacidez, o que acontece com ele? Ele vai diminuir a entrada de sangue, e aí vai diminuir a pressão aqui, o sangue vai sair e você volta para essa situação. A mesma quantidade que entra e a mesma quantidade que sai. Tá? Então o processo é assim, simples assim. Já ouviram falar do tal do Viagra e do Cialis? Como é que funciona? Viagra, aquela pílulazinha azul. A história do Viagra é muito bacana, porque assim, na começo da década de 90, tem um laboratório, talvez um dos maiores laboratórios do mundo, que se chama Pfizer. Eles estavam estudando um medicamento que causava vasoconstrição, ou seja, os vasos se fechavam em pessoas que tinham problemas cardíacos, problemas circulatórios. Então, imagina, o cara estava com uma flacidez nos vasos, sem força nos vasos, os vasos não se fechavam e o fluxo de sangue diminuía. Então, qual que era a ideia? Ter um medicamento que causasse essa vasoconstrição. Beleza, tá? Aí, eles fazem, na fase final do teste, para testar o medicamento, eles testam na população, eles testam em voluntários, tá? E aí começaram a testar, e alguns desses voluntários, homens com idade acima dos 45 anos, começaram a reportar um efeito colateral que ninguém esperava, um efeito colateral inesperado, que eram ereções no meio aí do tratamento. Então o cara tomava o remédio e tinha uma ereção. E esse cara, para ele foi maravilhoso, esses caras para ele estava sendo muito interessante, porque alguns desses pacientes tinham problemas de ereção. Tá certo? Então o que aconteceu? Na hora que isso foi reportado
para a Pfizer, os caras se interessaram imediatamente no assunto e resolveram fazer o seguinte: abandona esse negócio aí, desse medicamento que está voltado para a parte da parte cardíaca, da parte circulatória, e vamos estudar os lotes de medicamento, porque quando eles fazem esse teste, eles fazem lotes com composição diferente. Então vamos investir nos lotes que tenham causado esse efeito colateral, as ereções. E aí foi desenvolvido o Viagra. Então foi por acaso, mas o laboratório foi esperto para desenvolver, para correr atrás disso, e acabou resultando nesse medicamento. Bem, claro para vocês, Viagra, ele não causa ereção, mas ele mantém e prolonga a ereção. Por quê? Porque o Viagra vai fazer uma vasoconstrição desses vasos aqui, ó. E ao fazer uma vasoconstrição aqui, ele vai diminuir a saída do sangue. Então o sangue vai ficar por mais tempo preso no interior do pênis, dos corpos cavernosos. Então funciona assim. Tem um filme muito bacana que conta essa história, que é aquele De Amor e Outras Drogas, com o Jake Gyllenhaal, não é isso? O que acontece? Ele é um vendedor da Pfizer, e na época ele era um vendedor iniciante e passava um aperto danado, não conseguia vender quase nada. Aí quando descobriram o medicamento, foi lançado o medicamento, aí mostra claramente ele que vivia num carro velho, mau aperto e tal, de repente ele passou a ser um playboy, ganhou uma grana muito grande. E o laboratório, a Pfizer, se enriqueceu por causa desse medicamento. Então foram assim, os lucros dela explodiram no começo da década de 90 devido à venda desse medicamento. Mas esse medicamento hoje você encontra facilmente para comprar em qualquer farmácia, sem receita. Mas tem um problema: é um medicamento, e como qualquer medicamento, ele tem efeitos colaterais. Tá? Vou passar aqui para vocês verem os dois modelinhos. Ele tem efeitos colaterais, e aí ele não deve ser utilizado de forma recreacional. O que é usar uma coisa de forma recreacional? Eu, que não tenho nenhum problema de ereção, tá? Eu vou e tomo esse medicamento. Vou sair com a menina, eu quero fazer bonito, vou sair com essa menina, vou tomar uma pílulazinha azul para ficar ali, né, no jeito. O que acontece? Tudo bem, pode dar certo, mas pode ter problemas. Que problemas pode ter? Eu posso ter problema cardíaco e não saber. E aí o que acontece? Imagina se eu tenho um entupimento em algum vaso aqui, nas coronárias e tal. O que acontece? Esse entupimento vai ser exacerbado, aumentado, porque um dos efeitos que o medicamento ainda tem é causar essa vasoconstrição. Então, se eu estou com entupimento num vaso, o que acontece? Esse vaso vai diminuir o diâmetro dele e o entupimento vai ficar pior. Eu posso ter um ataque cardíaco. Aí você vai pensar assim: mas isso é só para gente mais velho. Não, problema cardíaco tem qualquer idade, vocês sabem disso. Então, é um risco que você está correndo. E uma outra coisa que é pior ainda, e que lá no filme De Amor e Outras Drogas mostra, que é o priapismo. Priapismo é uma coisa que todo menino teme, mas muitos não sabem o nome. O que é o priapismo? É você ter uma ereção e não conseguir sair dessa ereção. Então o que acontece? O pênis fica ereto, beleza, tá? Mas aí depois ele não volta atrás, ele não vai ficar flácido, e isso é um problema. Por quê? Porque pode ser que esses vasos aí que vocês estão vendo que vão tirar o sangue, ele se feche tanto que o sangue não saia, e aí está feito o problema. Lá no filme, o Jake Gyllenhaal, acontece com ele. Então ele tem, é engraçado que é a primeira vez que ele toma, ele nunca tomou, né? E aí ele toma o medicamento e tem um priapismo. Aí ele tem que correr, o irmão dele
corre com ele para o hospital e ele com o pênis ereto, enrolado na toalha. Aí chega lá uma piada, todo mundo, né? Aquela situação mais desagradável. E ele sentindo uma dor horrorosa. Porque o que acontece com o pênis ereto? O que acontece? É a mesma coisa se você prender uma coisa, prender um anel aqui, ou você ficar com o dedo preso em algum lugar, o que acontece? Começa a arder, começa a doer, e se deixar, cai o dedo. Não é verdade? Do mesmo jeito com o pênis. Se deixar, vai entrar em necrose. Lembra o negócio todo cheio de sangue? Mais fácil ainda de ter problema. Então, tem que correr e tomar uma histamina, alguma coisa para procurar ver se facilita essa circulação sanguínea. Tudo bem, tranquilo? Tá? Entenderam como o processo funciona? Bem, então vamos passar para frente agora. O que eu tenho aqui agora para mostrar para vocês é um comparativo. Então, vê bem. Vamos lembrar lá do começo? O que é que você tem? Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos. São inativos. São incapazes de fecundar. Dali, eles passam pelos túbulos retos, pelos ductos eferentes, pela rede testicular, pelos ductos eferentes, cai no epidídimo. No epidídimo, eles vão levar 90 dias amadurecendo. Cai na cabeça, vem para o corpo e fica na cauda. No momento da ejaculação é que eles são liberados. Se você não tiver ejaculação, eles vão ficar velhos, senescentes, vão ser destruídos ali. Não é verdade? Bem, quando você ejacula, eles passam pelo ducto deferente rapidamente, faz a volta por trás da bexiga, se encontram com os ductos das vesículas seminais, formam os ejaculatórios. Dos ejaculatórios, eles caem na uretra. No caminho, eles estão recebendo secreções da próstata e das vesículas seminais. Quando vai entrar na base do pênis, vem as secreções das bulbouretrais, ou das glândulas de Cooper. Vai para o pênis e vai ser ejaculado no fundo da vagina. Aqui, ó, no fundo da vagina. Tá? Bem, eu vou daqui a pouco retornar essa história. Mas só quero fazer um comparativo para vocês. Em média, são jogados aqui no fundo da vagina 250 milhões de espermatozoides. Pode ser mais, pode ser menos. Tá? Se você produzir 400 milhões de espermatozoides numa ejaculação, não é nada demais. Se você produzir 25 milhões, só 10% disso aí, ainda assim você não é considerado infértil, tá bom? Só abaixo disso que começam os problemas. Bem, tranquilo? Mas reparem numa coisa. Passa para cá. Esse é o corpo do útero, né? Aqui foram 250 milhões. Aqui 100 mil. Sabe quantos espermatozoides morreram nesse caminho? Tão curtinho? 99,9% dos espermatozoides morreram nesse caminho. Você ficou só com 100 mil. Se você pegar daqui para a região do istmo, olha, de 100 mil passou para 3 mil. E aqui na região da fecundação, na ampola, onde pode ocorrer fecundação, aqui só chegam entre 50 e 100 espermatozoides. Então, a mortalidade é imensa. Por isso, esse é um dos motivos da gente produzir tantos espermatozoides assim, tá? Para conseguir sobrepujar todos esses problemas que a gente enfrenta aqui. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, eu vou começar então contando para vocês como acontece a liberação dos espermatozoides aqui. Depois nós vamos falar sobre essa estrutura aqui, ó, que está no dedo da menina, que é o tampão mucoso cervical, que eu tenho um outro modelo aqui para mostrar para vocês. Tá? E aí depois a gente vai falar sobre as reentrâncias e assim por diante. Vou começar com isso aqui. Bem, vê bem, eu tenho dois modelinhos aqui que ficaram bem bonitinhos, eu gosto muito deles. Os espermatozoides, eles são, os meninos sabem, a gente ejacula e o sêmen é líquido. Alguns minutos depois, o que acontece com esse sêmen? Ele vai se solidificar. Na verdade, ele vai formar uma consistência meio de gelatina,
tá bom? Ele vai ficar meio gelatinoso, meio durinho, vai ficar meio endurecido, tá? Meio gelatinoso. Aí o que acontece? Você espera uma meia hora depois, ele começa de novo a se liquefazer. Ele vai começar a desmanchar de novo, tá? Bem, quando então a gente deposita o sêmen lá no fundo da vagina, imediatamente assim que ele é depositado, né, segundos depois, ele vai se endurecer, tá? Ele vai, o que a gente chama, a palavra a gente usa é coagular, tá? Por que a gente usa coagular? Inclusive a gente usa coagular porque é um sistema parecido com o que acontece com o sangue, onde está envolvido a fibrina, que é uma proteína que faz o tampão, que vai fazer aquela coagulação inicial do sangue quando você tem um machucado. Então o que nós temos aqui, ó? Tá vendo? Esses rosinhas são as fibrinas, tá? Tá aqui, ó. As fibrinas ficam ligadas uma com as outras. E quem vai intermediar essa ligação, que é importante para essa ligação, são essas bolinhas laranjas que estão aqui, ó. Vou botar o nome delas no quadro. Elas se chamam, são duas, tá? São dois tipos. Semenogelina. Semenogelina A e B. São duas, tá vendo? Então o que acontece? Essas seminogelinas, elas vão intermediar essa ligação das fibrinas, tá vendo? Ó, faz uma malha tridimensional e quem vai intermediar são as seminogelinas. Fácil de guardar. Semeno de sêmen, gelina de geleia, geleificação, de coagulação do sêmen, tá bom? Bem, estão vendo que tem umas tesourinhas aqui, ó? Tá vendo umas tesourinhas? Tá vendo? Umas tesourinhas aqui, ó. Essas tesourinhas é para indicar a presença de uma outra proteína importante. Essa proteína é o chamado PSA. PSA. Antígeno prostático sanguíneo. Opa! Eu já fiz exame de PSA,